Olá, meus amigos. É, eu estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre os treinadores, né? Mais basicamente sobre o cérebro do treinador e seus mistérios, porque existem muitas coisas que acontecem no cérebro de um treinador e muita gente não sabe, né? Então essa série que eu vou gravar sobre os treinadores, eu acho que vai ser muito importante para você tomar conhecimento de algumas coisas que acontecem, informações pessoais e muitas informações de outros profissionais conceituados dentro do mercado, que muitas vezes eu não vou citar nome, mas só para você ter uma noção. Com relação ao nosso vídeo aqui, essa série vai ser de 8 episódios. Esses 8 episódios eu vou dar umas ideias aqui do que acontece na cabeça da gente, o que nós precisamos fazer muitas vezes para detectar problemas, como por exemplo, você criar ideias e formas de convencer o atleta a obedecer aquilo que você quer. E obedecer entre aspas, né? É simplesmente assim, você criar um dispositivo para que ele possa ter entendimento daquilo que o projeto, que o planejamento que o clube tem, principalmente o clube e você. Então, antes de você chegar nos atletas, você tem que estar conjugando ideias com o presidente, com a diretoria, com o gestor, né, o diretor executivo, para depois você entrar na comissão técnica e daí você partir para os atletas. Então o procedimento é um procedimento gradativo, mas que você tem que elaborá-lo da melhor forma possível. Se tratando de princípio de temporada é uma coisa, meio de temporada é outra, e muitas vezes você chega para salvar uma equipe que está caindo por uma série B, uma série C, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então todos esses aspectos têm que ser muito bem analisados. Então eu vou fazer aqui no meu canal Arthur Bernardes Coach, aqui no canal do YouTube. Você vem aqui comigo, se você puder, se você gostar da ideia do que eu vou passar para vocês aqui, você dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal, aperta esse botãozinho aqui vermelho aí embaixo, né? Você clica ali, enfim, compartilha com as pessoas, né? E se inscreve para que a gente possa estar sempre trocando uma ideia aqui. Então esse primeiro ponto que eu quero falar sobre essa situação do treinador ter que ter o poder de convencimento, né? Quando ele faz esse planejamento, ele tem que ter a capacidade de trazer boas ideias para que o planejamento seja seguido. E nós sabemos muito bem que um dos itens importantes nesse princípio aqui que eu quero falar para você é detectar os líderes negativos. Às vezes você, quando chega, o grupo está montado, e geralmente se formam os líderes positivos, e às vezes acontece ter líderes negativos. Então é muito importante para que você, dentro do seu princípio de trabalho, você já detecte, dentro da comissão ou dentro de toda a atmosfera do trabalho, você tem que perceber e tentar obter informações importantes para que você não caia na infelicidade de ter alguém ali que seja contrário ao seu trabalho. Que se isso acontecer, fatalmente a gente tem uma série de problemas que vai gerar maus resultados, e gerando mau resultado, o primeiro a sair quem é? O treinador. Isso é sempre assim e não vai mudar. Então, geralmente sai a comissão junta, se ele trouxe. Então, uma série de situações que acontecem na cabeça de um treinador que você aí não sabe. Então, esse é um primeiro ponto, né? Só assim um pequeno detalhe que eu estou passando para você, que é muito importante você saber que nessa montagenzinha aqui você detectar quem é positivo, quem é negativo, e procurar resolver isso aqui da melhor forma possível. Muitas vezes o líder negativo tem um contrato de 2 anos, 3 anos, então você tem que descobrir uma maneira de poder trazer essa pessoa para o seu lado, colocá-lo aqui do lado, para ele ter um entendimento de que aquilo ali não é um clube dele e nem o clube é meu, que nós estamos trabalhando para uma entidade, e agora, como a SAF apareceu, vamos trabalhando para uma empresa. Então é muito importante você sempre detectar esses detalhes. Construir uma autoridade dentro do trabalho também é muito importante, é um ponto aqui que eu quero frisar. Como é que você constrói essa autoridade? Primeiro, com boas ideias de trabalho, bons treinamentos. O atleta, ele tem uma percepção muito apurada de quando você tem conhecimento do que você fala e do que você demonstra, porque falar é uma coisa e demonstrar é outra. Então você tem que ter muito cuidado, né? Nós temos muito cuidado nessa condução. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em ser assertivo no que eu falo. Eu tenho que falar o necessário e provar dentro disso aqui, desses pontos, digamos, 4 pontos que eu vou enumerar e vou passar para os meus atletas. Esses 4 pontos aqui eu tenho que me cercar de toda a segurança
e ser assertivo no momento em que eu for lá e falar, ó, vai acontecer isso, e tem que acontecer. Obviamente que antes disso tudo você precisa de um pouco de experiência, você precisa de uma noção exata de comunicação, de como é que você faz o atleta se convencer. Nós estamos falando há 5 minutos sobre esse tema do treinador e os mistérios do cérebro de um treinador, né? Então, o que acontece? Nesses 5 minutos aqui, se tivessem 30 atletas aqui assistindo essa preleção, ou esse papo, talvez aqui uns 5 ou 6, em 5 minutos já teriam disperso sua cabeça 2 minutos aproximadamente, ou seja, de 100% de coisas que eu comentei aqui, ele não teria prestado atenção em um percentual muito grande. Por quê? Porque é disperso, porque às vezes não tem interesse no aprendizado, mas no início, quando você é apresentado ao grupo, há bastante interesse em conhecer as ideias do treinador, certo? Então, essas informações que eu trago para você também tem que ter assim, muito cuidado com todos os caminhos que você vai buscar. Por exemplo, a metodologia de trabalho que você vai exercer, que você vai trabalhar em função dos atletas, porque você não é dono só da sua opinião, você precisa sentir os atletas. Quando você tiver o controle de quem são os positivos e tem os negativos que você já conseguiu eliminar, aí é um outro processo. Qual é o processo? É você poder trazer para a comissão técnica e para os jogadores confiabilidade nas suas palavras e nas suas atitudes. Isso aqui é um tema muito importante quando você fala como você vai desenvolver o seu trabalho, porque depois de 30 dias os atletas já têm conhecimento de mais ou menos como é o seu estilo, como é o seu jeito de trabalhar no dia a dia, a sua franqueza, né? Se você tem assim algumas mudanças de temperamento, você tem que ter um certo cuidado com isso, você tem que ter muito equilíbrio, porque fase de treinamento é uma coisa e fase de jogos é outra. Quando começa a competição, tudo muda. Nós temos vários exemplos que aconteceram no Flamengo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro no início do ano, que eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas é 2022, nós estamos em outubro, e no início do trabalho do Flamengo tinha o Paulo Souza, o treinador português. Depois o rapaz saiu e teve que reconstruir todo um trabalho. Mas o Flamengo teve um dedo de sabedoria, né? um tanto quanto de sabedoria, de trazer o Dorival Júnior para que ele fizesse esse trabalho, já recentemente ter tido a oportunidade de trabalhar no Flamengo. Então, minimizou o problema e conseguiu chegar em finais de Copa do Brasil e Libertadores com todo o mérito de toda a comissão técnica. Portanto, é muito importante, nesse meu primeiro episódio aqui, eu passar para vocês, informar a vocês o seguinte. Primeiro, descobrir quem são os negativos, né? E você tentar trazer para o seu lado, botar essas pessoas com conhecimento para entender que aquilo ali é uma empresa, o futebol é uma empresa que você precisa produzir para ter bons resultados. Segundo, é você também detectar esses líderes e poder dar condições dele também desenvolver sua capacidade. Muitas vezes ele é um líder negativo por antipatia entre treinador e comissão, e entre comissão e atleta. Você também tem que procurar também detectar o porquê que acontece aquilo, como aconteceu comigo em Portugal uma ocasião, e eu pude detectar isso num assunto mais para frente eu coloco. As boas ideias você tem que ter, boas ideias em elaboração de treinamento, boas ideias na parte tática, simplificar o teu vocabulário, tudo isso aqui são detalhes importantes desses itens que eu estou mencionando aqui. Então, o nosso papo aqui inicial é esse, é um papo assim de 8 minutos, 9, 10 minutos, para você ter uma noção de você, como é que funciona a cabeça de um treinador. Por que eu falo de mistério? Mistério porque a gente muda muito de ideia. E você tem que ter cuidado quando você muda de ideia. Por quê? Porque você é o responsável de cada ideia que você colocar para fora. Tudo aquilo que eu estou falando para você aqui, aconteceu muita coisa comigo e com outros profissionais que são meus amigos, que eu pergunto muito, como é que foi, como é que você se comporta, e cada um tem mais ou menos uma forma diferente de trabalhar do outro. Então, esse primeiro episódio aqui é um episódio assim, só de abertura, nós vamos continuar os nossos vídeos aqui gravando, para que você possa acompanhar os outros, e lá futuramente a gente abrir um espaço maior para poder conversar mais intimamente sobre essa situação do treinador e os seus mistérios. Não é fácil ser treinador de futebol? Não. É um cargo extremamente importante, haja vista agora a Copa do Mundo chegando, vê a posição do Tite, que é o treinador da seleção brasileira, você vê o tamanho da responsabilidade. Agora está terminando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores já está aí na final,
Enfim, vai terminar e começa o campeonato, a Copa do Mundo. Copa do Mundo já é uma outra diretriz, por isso que eu estou dizendo para vocês, é muito importante vocês terem uma ideia do que acontece para se amanhã ou depois você tiver vontade de ser treinador e você sonha com essa posição, porque todo mundo é treinador de futebol, todo mundo entende, você vai na pelada, vai no açougue, vai no supermercado, todo mundo sabe como é que tem que jogar. Acontece, meus amigos, que os mistérios são tantos, que eu mesmo, depois dessas 3 décadas e meia trabalhando, continuo descobrindo que eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Por isso que eu faço questão de gravar esse vídeo aqui, esses episódios, para que você possa compartilhar com as pessoas que você gostar. Ah, e esquecendo, o meu portal. Dá uma olhada no meu portal lá, arturbernardescoach.com. Dá uma olhadinha lá que tem algumas coisas interessantes, algumas informações a meu respeito ao longo dessas 3 décadas e meia que eu estou trabalhando, tá bom? Então fique com Deus, um grande abraço, fico por aqui, te aguardo no próximo vídeo, espero que você esteja gostando. Postei aí uma série também para os preparadores físicos que saem da universidade, agora estou começando aqui essa nova etapa com os treinadores. Vão ser só 8 episódios, mas 8 episódios de curta duração para que você possa ter interesse em conhecer um pouco mais desse outro lado aqui, que ele é meio misterioso. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e muito obrigado. Tchau.